Então galera, esse daqui vai ser meu vídeo de unboxing e também de primeiras impressões do PlayStation 5 Pro. Exatamente, eu comprei um, tá? Ele está aqui, tá bom? A gente não só vai tirar ele da caixa, mas também depois eu vou dar uma testada e dizer pra você o que eu consegui absorver assim preliminarmente desse console aqui. A gente tem que cortar as coisas, né? A caixa dele é bem fina, eu tô com medo de estragar. Quando você precisar reembalar e vender o seu dispositivo, você vai saber por que isso aqui é uma caixa boa. Mas isso daqui é bem fraco. Eu achei que fina era fina, positiva, elegante. Não, fina não. Aqui, ó. Ai, aqui, ó. Enfim, vamos lá então. Abriu aqui. A primeira coisa que a gente tem logo aqui é o controle. Ele não é diferente de um controle convencional de PlayStation 5, mas pra mim é bom porque é meu segundo controle. Eu nunca comprei um segundo. Tá aqui os pés dele, porque ele vem com suporte pra você montar ele na horizontal, mas não tem suporte pra montar na vertical. Você tem que comprar separado. A gente tem o nosso cabo aqui HDMI 2.1 e a gente tem também um cabo USB-C pra USB-C. Colocando tudo isso daqui de lado, a gente vai tirar o bicho daqui. Vamos lá. Parece que eles não estão usando isopor, estão usando esse material aqui que deve ser biodegradável. E aqui a gente tem o nosso PlayStation 5 Pro. Ele aqui, ó. Esse é o PlayStation 5 Pro. Ele é mais leve do que eu tava antecipando, tá? Se não me engano, ele tem um pouco mais de 3 quilos. Nessa superfície dele aqui, a gente tem os símbolos do PlayStation aqui. A gente tem algumas listras aqui do lado que parecem ser mais de enfeite, porque o ar entra por aqui, ó, como acontece no PlayStation 5 normal. De outra forma, o que muda nele também é que ele perde aquela porta USB-A grande que tem no PlayStation 5 convencional, ele ganha duas portas USB-C na frente e a gente tem duas portas USB-A na parte de trás. Ó, ele não vem com suporte para montar na vertical, você tem que comprar mais, esse é um problema, mas ele parece bem estável, tá? Eu arriscaria, sinceramente. Sério? É. Tá aqui, ó. Economizei aí, quanto que deve estar no Brasil? Uns 300 reais o pé dele? Economizei pra você. Não esquenta no chão? Ah, Nilce, só um detalhe. O que eu quero fazer aqui é ver o que mudou dentro dele também. A gente vai fazer aquele negócio que dá um desespero quando você faz, que parece que vai quebrar. E às vezes quebra, né? Porque esse é novo. É, e às vezes quebra. Tem que sair. Ai. Sai. Quebrou nada aqui, ó. Vocês são tudo mole. Pronto. Primeiro, a gente tem aqui o conector do CD dele e tem uma nova porta de acesso desse lado aqui. Não sei se vocês notaram. Essa porta aqui vai permitir pra gente acessar a bateria da placa-mãe dele, que é onde os dados dela ficam salvos e tal. Seu computador tem uma bateria dessa. Agora ficou mais fácil da gente trocar essa bateria. Antes tinha que abrir o console. Agora o próprio usuário pode fazer isso sem ter muito conhecimento de tecnologia. É um ponto a mais para a Sony na parte de consertabilidade do dispositivo. Se você quiser dar uma olhada no processo de retirada e colocação do drive de CD dele, dá uma olhada no vídeo que eu fiz pro República Coisa de Nerd, porque eu fui nesse processo todo lá, só que dessa vez o PlayStation 5 Slim. Aqui pro Pro vai ser a mesma coisa. Agora, Nilce. E aqui a gente tem o drive de expansão de memória dele, como acontece nos outros PlayStation 5. A gente tira aqui. E aqui você pode colocar o seu SSD PCIe 4. É uma das vantagens que eu considero do PlayStation 5 é que você pode usar um SSD de computador. Não precisa comprar nada proprietário. Aí a gente fecha agora esse PlayStation 5. É um pequeno ataque cardíaco toda vez que você tem que abrir ele. Deixa eu só mostrar pra vocês como os pés funcionam, porque você coloca aqui, ó. Tô doido não, né? E vai aqui, ó. Em princípio, essa daqui é a base horizontal dele. Se eu montei certo. Parece que eu montei, tá? Parece que eu montei. Parece que não. Tá meio bambo, não tá? Será que é assim mesmo? Pera aí, deixa eu trocar de lado. É exatamente assim. Parece que ele tá mais estável sem o pé na vertical. Ele fica estável contanto que você não tente, né? Não é possível que seja isso, não. Não, ué. Contanto que você não tente, ele fica paradinho ali. Se colocar o controle em cima... Não faz isso. Aí. Ah, não é a prova de terremoto definitivamente. Que isso? Quanto que é um pezinho desse? Não, esse daqui é de graça. Tá, quanto que é pra resolver esse problema?
A minha irmã é designer de produtos. Olha, se precisar de alguém mais competente aí, ó. Não, mas é sério, a minha irmã fez um móvel. Ela é designer de produtos. A minha irmã fez um móvel. E o móvel dela. A minha irmã fez um móvel. O móvel da minha irmã. A minha irmã fez um móvel. A minha irmã fez um jogo. Tá bom, eu vou continuar o vídeo aqui nisso. Vamos lá. E a outra coisa que ele tem diferente dos outros PlayStation 5 não Pro é que ele vem com 2 TB de memória interna, enquanto os outros vêm com quase 980, tá? Algo do tipo. Mas enfim, vamos comparar aqui. Primeiro, o PlayStation 5 original, o original é bem maior, mas a gente tem que lembrar que o original está com o pé para manter na vertical e também com um drive de CD. E agora a gente vai comparar também com o PlayStation 5 Slim. Agora vocês estão vendo a diferença dos três. A gente tem o PS5 Slim no meio, o PS5 Pro aqui no canto e nesse outro canto aqui o PS5 original. O Slim é muito mais slim que todos os outros, o original é o maior e do meio a gente tem aqui o Pro. Aí eu espero que vocês apreciem isso, que eu vou ter que adicionar o Slim aqui em pós, tá? É, porque eu não tô vendo nada. Porque a gente não tem aqui. Então... Deu pra enganar? Eu sei que isso daqui vai adicionar pelo menos umas 2 horas a mais pra minha edição. Mas falar da aparência física é uma coisa, a gente tem que ver a performance. Então a gente vai lá pra dentro agora instalar o PlayStation 5 Pro. Deixa eu mostrar pra vocês a minha gambiarra aqui, porque o PlayStation permite que você transfira via rede doméstica os dados de um console pro outro, pra eu não ter que baixar todos os jogos de novo. Aí eu liguei 2 cabos de rede aqui, um em cada console, e eles estão indo direto pro meu roteador. Você pode inclusive fazer essa transferência depois que você já fez toda a inicialização dele. Tem que ir lá nas configurações. Peraí. A gente abre sistema e a gente vai em System... Tá fora de foco, desculpa. E a gente vai no System Software e Data Transfer. Vamos focar lá, né? Isso. Ele vai perguntar se tá na mesma network, a gente disse que sim, tem que estar ligado na mesma rede. Eu tenho que apertar o Power até ele bipar. Bipou. Vou transferir os jogos e vou transferir as configurações. Tá estimando 6 horas. É rede com fio, né? Deixa eu ver se tá plugado. 6 horas, não é possível! Transferindo data. Faltam 7 horas. Tem que ficar pra amanhã, né? Maravilha. Se eu baixasse da internet ia ser mais rápido. Vamos lá então, galera. É o dia seguinte, eu tive tempo de testar tudo. Essas são as minhas impressões iniciais. Não é uma análise exaustiva do negócio, mas foi o que eu consegui perceber de início com alguns jogos que eu testei. E se você notar que a coloração dessa parte aqui tá diferente da do início do vídeo, é que no início do vídeo eu deixei uma luz a mais ligada aqui no cômodo, que atrapalhou o balanço de branco e a exposição de todas as câmeras. Aí eu tive que gastar minha noite tentando corrigir exposição e cor de 3 câmeras diferentes enquanto eu sou daltônico. Não foi legal, mas vamos lá. O primeiro jogo que eu testei foi o Spider-Man 2, que tem 2 modos gráficos, o desempenho que roda a 60 quadros por segundo e o fidelidade que roda a 30. O que eu quero testar aqui é a reivindicação do Mark Cerny lá na apresentação do PlayStation 5 Pro, que o PlayStation 5 Pro seria capaz de rodar em 60 quadros o modo fidelidade que o PlayStation 5 normal só consegue rodar a 30. Sabe aquele negócio de não precisar escolher mais entre fidelidade e desempenho? Então, vamos dar uma olhada nisso. Vamos falar de algumas diferenças que eu notei entre os 2 modos do PlayStation 5, o original primeiro. Se a gente olhar essas árvores logo debaixo do Spider-Man que estão próximas da gente, a gente já consegue ver uma diferença de resolução muito grande entre os 2 modos. Da mesma forma, se a gente voltar e der uma olhada na água, a gente vai ver também que o modo desempenho tem uma resolução inferior. E agora, se a gente chegar para aqueles prédios lá do fundo, a gente vai ver que no modo fidelidade eles têm reflexo ainda. Você consegue ver eles refletindo o que tem em volta. No modo desempenho, esse reflexo não existe. Então a gente vê que para reflexos, que até onde eu sei nesse jogo são todos feitos em Ray Tracing, a gente tem um limite máximo no modo desempenho que não tem no modo fidelidade. No fidelidade, ele vai manter reflexos em coisas mais distantes. Agora vamos comparar o modo fidelidade a 30 quadros no PlayStation 5 com o modo desempenho
Pro a 60 quadros no PlayStation 5 Pro. Olhando de novo para essa árvore que tá perto do nosso personagem, nela você vê um ganho de resolução. Ela ainda tá diferente do modo fidelidade do PlayStation 5, mas eu não sei se aqui é por conta de uma resolução inferior. Parece que pode ser por conta do método de upscale, porque no PlayStation 5 Pro esse jogo usa o novo método de upscale da Sony, que é o PSSR, enquanto no PlayStation 5 original ele usa um método de upscale da Insomniac, que é a empresa que fez o jogo, chamado de IGTI. Eu vou mostrar outro exemplo do upscale daqui a pouco. Mas de fato, é um ganho de qualidade, principalmente quando você compara com o modo desempenho do PlayStation 5. Agora, olhando a água, eu não sei se é por conta do método de upscale, mas parece que a resolução nesse novo método de desempenho Pro do PlayStation 5 Pro é inferior ao do modo fidelidade do PlayStation 5, principalmente quando a gente compara a água com o modo desempenho do PlayStation 5 também. Eu acho que essa resolução do Pro tá muito mais próxima. E onde não tem uma equivalência também é naqueles prédios lá do fundo. No modo desempenho do PlayStation 5 Pro não tem reflexo nos prédios, enquanto ele existe no modo fidelidade, o modo de 30 quadros do PlayStation 5. Então, como vocês viram aqui, tem um problema para essa questão de no PlayStation Pro você não vai precisar escolher entre gráfico e resolução. Claramente tem uma perda gráfica, embora não seja tão grande quanto no PlayStation 5. E eu digo isso para esse jogo aqui se a gente comparar o modo fidelidade do PlayStation 5 com o modo desempenho do PlayStation 5 Pro, um rodando a 30 e um rodando a 60 quadros. E eu acho que o jogo entende isso, porque eles incluíram aqui também o modo fidelidade Pro no PlayStation 5 Pro. Tem um modo aqui que roda a 30 quadros. E nesse modo, se eu comparar essas partes, ele de fato tem uma paridade e roda até muito melhor do que o modo fidelidade do PlayStation 5. Você pode comparar a árvore ali perto, você pode comparar também a resolução da água e o reflexo nos prédios ao fundo. Tem nele também, e ele roda numa resolução maior. Mas não quer dizer necessariamente que o modo desempenho do PlayStation 5 Pro a 60 quadros seja de todo inferior ao modo fidelidade a 30 quadros no PlayStation 5 original. Se a gente olhar nessa ponte que tem no canto e comparar entre os dois, a gente vê o efeito do novo método de upscale. Porque o IGTI que o PlayStation 5 original usa é um modo que não é baseado em aprendizado de máquina. O que ele deve fazer é usar algum algoritmo para combinar quadros no efeito temporal, e também ele deve aplicar um filtro de aguçamento em cima de tudo, entre outros efeitos também. O filtro de aguçamento dá para você notar porque é o tal do Unsharpen Mask. Acho que tem no Photoshop e outros editores de vídeo, sabe? Aquele que você coloca e ele deixa meio que as bordas meio rígidas e coisa do tipo. É mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. Do lado do PlayStation 5 você tem essa coisa extremamente aguçada, enquanto do lado do PlayStation 5 Pro você tem uma coisa muito mais macia, uma reconstrução mais bem feita da imagem. Mas onde eu consegui ver de fato o poder do PlayStation 5 Pro nesse jogo é nos efeitos de Ray Tracing. Se a gente comparar os dois modos do PlayStation 5, desempenho e fidelidade, você consegue ver que os efeitos de Ray Tracing rodam numa resolução muito mais baixa no modo desempenho. É muito mais granulado, parece que o sacrifício que eles tiveram que fazer para esse jogo rodar 60 quadros foi bem grande. Agora, quando a gente compara com o modo desempenho do PlayStation 5 Pro, a gente vê que ele se aproxima muito do modo fidelidade. Ele se aproxima bastante mesmo. Parece para mim que a diferença que a gente está vendo aqui é mais uma vez uma diferença no tipo de upscale que os dois sistemas usam. Pode ser até que no PlayStation 5 Pro em 60 quadros ele tem uma resolução mais alta. Agora, nenhum desses modos se compara com o modo fidelidade Pro do PlayStation 5 Pro. Aí a coisa fica muito melhor de fato. Mas eu não recomendo que você use esse modo, porque se você está comprando o PlayStation 5 Pro é porque você quer jogar com alto gráfico a 60 quadros. É todo ponto de venda desse videogame aqui. Se você quiser jogar 30, o modo fidelidade do PlayStation 5 já é excelente. Não tem por que gastar. E eu só quero comentar rapidamente agora sobre o Ratchet & Clank Rift Apart, que também é um jogo da Insomniac, a mesma empresa que fez o Spider-Man 2. O Ratchet & Clank no PlayStation 5 tem 3 modos gráficos. Um é o desempenho, que não tem Ray Tracing e roda numa resolução mais alta a 60 quadros. O outro é o modo desempenho RT, que tem Ray Tracing, roda a 60 quadros, mas numa resolução inferior. E o terceiro é o modo fidelidade, que roda com Ray Tracing numa resolução mais alta, mas roda só a 30 quadros. Nesse jogo eu
vi mais uma paridade de features entre o modo fidelidade do PlayStation 5 e o modo desempenho do PlayStation 5 Pro. Principalmente quando a gente aproxima na imagem, dá pra ver que o do PlayStation 5 Pro tem uma qualidade de imagem mais alta. Parece que a resolução é mais alta. Pode ser de novo por conta do PSSR. E eu não consegui nem ver uma diferença de fato na resolução do Ray Tracing. Parece que os dois são equivalentes também. Talvez seja até melhor no PlayStation 5 Pro. Aqui, nesse recorte, nessa parte pelo menos, parece que o PlayStation 5 Pro no modo desempenho a 60 quadros entrega uma experiência equivalente, se não melhor, que o PlayStation 5 no modo fidelidade a 30 quadros. Porém, o PlayStation 5 Pro também tem um modo fidelidade Pro que roda a 30 quadros, então ele não vai ter só 60, tem também um a 30, o que faz com que ele não elimine totalmente essa questão de ter que escolher entre gráfico e taxa de quadros, porque nele você vai ter que escolher também. Mas eu notei uma coisa muito estranha nesse modo fidelidade Pro do PlayStation 5 Pro, que deve ser um bug, tá? Com certeza é um bug. E assim, quando você ativa esse modo, ele te dá duas novas opções. Uma é reflexos com traçado de raios, que você pode colocar no médio ou no alto, e a outra é oclusão ambiente com traçado de raios. Quando eu coloquei reflexos com traçado de raio no alto, o reflexo de Ray Tracing simplesmente desapareceu. Ele simplesmente desapareceu, não tinha reflexo. Aliás, não tinha reflexo nenhum. E quando você volta pro médio, ele reaparece. Eu não sei o porquê disso. É um bug, com certeza, eles vão ter que fazer um patch corrigindo. Um outro jogo que eu verifiquei rapidamente, que não é um jogo da Insomniac dessa vez, que é o Stellar Blade, porque ele tem uma combinação diferente. Ele tem dois novos modos no PlayStation 5 Pro, que são o Pro e o Pro Max, e se eu entendi direito, o modo Pro usa PSSR e o modo Pro Max é 4K nativo com TAA. Só que eu não consegui o lugar onde essas definições estão claras, pelo menos não até agora, mas eu posso comentar sobre a resolução. Se você aproximar na imagem e comparar com o modo resolução do PlayStation 5, que no PlayStation 5 roda 30 quadros, você tem uma melhora de imagem muito grande no PlayStation 5 Pro. Tipo, não é negligenciável. De fato, parece que até o PlayStation 5, na melhor forma dele, é meio borrado. Então tá aí, galera. Esse foi o meu unboxing e também a minha impressão inicial do PlayStation 5 Pro. Se vocês quiserem que eu faça uma análise completa, tipo eu fiz na época do lançamento do PlayStation 5, do Xbox, eu posso fazer pra vocês também. Vai demorar um pouco mais de tempo, mas eu posso ver vários jogos, inclusive eu posso adquirir alguns jogos que já anunciaram que vão ter mudanças interessantes no PlayStation 5 Pro que eu não tenho. Se vocês acharem que um vídeo desse vale a pena, eu posso fazer pra vocês, diga aí nos comentários. Não esqueça de avaliar aí, se inscreva no canal, até a próxima, tchau!